Sejam bem-vindos a mais um Poliscast, o podcast de segurança pública. Eu sou Márcio Martino e hoje eu estou com um convidado, Dr. Ronaldo Dutra. Ele é procurador do município de São José do Rio Preto, além de palestrante. Muito obrigado pela presença, doutor. Eu que agradeço o convite, Márcio. É uma honra estar aqui e contribuir com esse podcast muito importante, que traz muita informação relevante para as pessoas. E estou aqui para contribuir no que for necessário, contar um pouco da minha história, um pouco da minha expertise e sanar eventuais dúvidas que surgirem aí. Pessoal, esse podcast a gente vai falar de diversos assuntos aqui, entre eles inteligência sistêmica, né, preparação para concurso, a gestão pública, liderança, enfim, vai ser um bate-papo muito produtivo. E antes que a gente comece, eu vou pedir que você se inscreva no canal Márcio Martino, dá aquele joia para a gente espalhar melhor esse conteúdo aí. Não deixa de deixar o seu joinha, curtir, comentar, compartilhar, deixar sua dúvida e levar esse conteúdo para os seus amigos, né? Doutor, vamos falar um pouquinho do senhor, contar da sua história, como é que foi desde o começo, o que o senhor gosta de fazer na hora de folga, como é que o senhor se preparou para o concurso, como é que chegou até procurador? Bom, vamos lá, então, assim, eu sou de uma cidade enorme aqui, da capital da região metropolitana, né, de Severina, brincadeiras à parte, e inicialmente eu resolvi fazer uma outra tipo de faculdade, foi tecnologia em processamento de dados em Taquaritinga, tava todo mundo, dos meus amigos de Severina indo para lá, mas eu sempre quis fazer direito. Mas eu fui nessa onda por algum motivo que já nem lembro mais, coisa de pessoa jovem, imatura, mas depois que eu me dei conta de que realmente eu queria fazer a faculdade de Direito, eu abandonei a faculdade lá. Na época eu tive que ficar um tempo trabalhando na roça. Eu carregava lenha com o caminhão do meu pai, com meu tio, que retirava lenha de eucalipto. E depois eu vim para São José do Rio Preto para fazer a faculdade de Direito, isso lá em 99, já faz alguns anos. E graças a Deus eu consegui, viajei o primeiro ano de Severina para cá, acho que como muita gente faz isso, né? Faz faculdade à noite, viaja. Depois eu comecei a trabalhar na TAM, na época era a TAM aqui em São José do Rio Preto. E quando eu me formei, eu tinha que tomar uma decisão, né? Porque eu recebi o convite de continuar trabalhando, mas eu sabia muito bem o que eu queria atuar na área, mas eu gostava de tudo, então foi uma dúvida enorme, porque eu não sabia se eu ia advogar, se eu prestava concurso. E primeiro eu tinha que tomar essa decisão, eu continuo trabalhando, porque eu sabia que ia ser mais difícil. Se eu continuo trabalhando na TAM, eu sou grato pelo convite, né, na época, mas eu sabia que ia ser um pouco mais complicado, porque a gente acaba sendo levado pelos afazeres do dia a dia, acostumando com o salário. Eu falei assim, não, eu vou arriscar. E contando com o apoio da minha família, eu fui advogar, porque eu não tive a oportunidade de fazer estágio durante a faculdade, tinha que aprender a advogar. E foi muito bom isso, porque eu tive a oportunidade com o Dr. José Alberto Juliana, foi meu professor, depois com o Luiz Fonseca e o Tarso Baglione, que me deram a oportunidade de trabalhar no escritório deles. E eu vi que, no fundo mesmo, a minha vocação era para concurso público, porque eu era muito vergonhoso, muito tímido. E aí eu pensei, nossa, para realizar as coisas que eu quero fazer, eu acho que para abrir o meu próprio escritório eu não tinha condições financeiras de fazer isso e nem a habilidade emocional na época para angariar, ir atrás de clientes. Então eu resolvi usar aquilo que eu sabia fazer na época. Eu sabia estudar, eu tinha facilidade para isso. Foi quando eu resolvi, então, me dedicar a concursos públicos. E no primeiro momento, acho que como eu não tinha uma carreira definida, eu comecei a prestar vários concursos, que eu não recomendo às pessoas que estão iniciando hoje. Escolha um concurso só, aquele que você mais gosta, e se dedica, porque os concursos são muito concorridos. Se você não sabe qual concurso, estudar para vários concursos gera uma dificuldade enorme, porque o tempo é limitado. Mas quando eu resolvi, não, eu quero procuradora, eu consegui passar em alguns concursos. Eu passei inicialmente para o concurso de analista da Justiça Federal, do TRF da primeira região. Depois eu passei em primeiro lugar para concurso de procurador do município de Mirassol. E nesse mesmo tempo, eu passei para o terceiro lugar no concurso da Procuradoria aqui em São José do Rio Preto.
Eu cheguei a trabalhar 2 anos em Mirassol. Foi uma experiência incrível também. E quando finalmente chamou aqui em São José do Rio Preto, eu resolvi vir, porque eu já morava aqui, né? Eu viajava para Mirassol. Né? Legal. E o senhor falou dessa questão tinha uma opção de zona de conforto, né? Vou optar pela zona de conforto ou vou me colocar um desafio de fazer talvez o que você gostava mais? Como que é isso, né? A gente sempre tem que se colocar nessa posição, né? Não sempre, mas às vezes a gente tem que se colocar numa posição fora da zona de conforto, né? Exatamente, porque assim, né? Na época, se eu continuasse a trabalhar numa área que era legal, eu gostava, eu sou imensamente grato pela oportunidade que me foi me dada, Natan, pelo Adinaldo, pela Iracel, que eram os franqueados aqui da Natan, né? Mas a tendência é a gente se acomodar no trabalho, né? Que não tem nada a ver com aquilo que a gente está fazendo, e aquela prática que eu não tive a oportunidade de ter através do estágio, e conforme você vai ficando mais velho, ia ficando cada vez mais difícil. E aí, a necessidade de você demonstrar para sua família, para as pessoas que você gosta, que você quer algo, e abrir mão de certas coisas. Aí até queria tocar num ponto, né, que a gente... eu ensino isso para os meus mentorados. Às vezes a gente tem que inverter a pirâmide de Maslow, né? Você já deve ter ouvido falar, que fala sobre satisfazer necessidades básicas, segurança, né? O reconhecimento, para depois sim você pensar naquilo que te dá a autorrealização. Então eu tive que abrir mão de muita coisa, né? De ficar sem dinheiro, de ficar um tempo trabalhando como advogado iniciante, que a gente sabe que no interior ganha pouco, né? E é compreensível isso que você está aprendendo. Então, em busca da minha autorrealização. É lógico que a gente tem que buscar as necessidades básicas e tudo mais, mas resolvi abrir mão de festas e tudo para poder correr atrás de um sonho. Acho que é um preço que a gente tem que se pagar. Sair fora da zona de conforto para que a gente possa... trabalhar com afinco, acreditar no processo. Acho que seria essa a palavra. Buscar o objetivo maior. Buscar o objetivo maior. E o que faz um procurador do município? É um advogado que trabalha para o Estado, né? No caso, no município? Isso. O procurador do município, como requisito básico, ele tem que ser um advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Então, além do curso de bacharel em Direito, precisa estar inscrito ativamente na Ordem dos Advogados. E essas atribuições, ela envolve fazer a defesa do interesse público, a defesa do ente federativo, chamado, no caso nosso aqui, o município. Seja através de ações de execução fiscal, através de ações em que o poder público é demandado, e também como tem um papel essencial, que é atuar na advocacia pública consultiva, como órgão de orientação jurídica do executivo. Ou seja, ele orienta todas as secretarias do município, né? Existe uma dúvida jurídica? Uma dúvida jurídica, a procuradoria ela é instada a se manifestar. Legal. Okay. E além de procurador, o senhor também é diretor da Escola de Gestão aqui do município de São José do Rio Preto, né? Sim, com muita alegria, desde 2021, onde eu tive o prazer de te conhecer, a gente está à frente, acumulando o cargo de diretor da Escola de Gestão Pública, que é uma iniciativa que tem como finalidade institucional promover a capacitação de forma contínua de todos os seus servidores para, no fim, proporcionar um melhor serviço público à população. Então, a finalidade da Escola de Gestão, na qual eu estou à frente hoje, é promover uma capacitação cada vez mais efetiva para que os servidores se sintam bem e estejam capacitados para prestar um melhor serviço ao público fim, que é a população. O treinamento, no caso, ele é interno, né? Os profissionais da prefeitura mesmo, ou até de fora, né? Eles enviam propostas, né? Projetos que são selecionados para fornecer os cursos para o próprio funcionário, né? O colaborador ali do município, né? Existem duas possibilidades, assim. A Escola de Gestão, ela atende primordialmente os servidores do município. Há uma possibilidade legal de ser ministrado curso para quem não é servidor? Sim, desde que esteja dentro de uma política pública de alguma secretaria devidamente justificado.
E esses cursos, eles são ministrados tanto por empresas contratadas, através de um regular procedimento licitatório, ou pessoas físicas credenciadas na figura do educador externo, que está previsto na lei, mas também que é o carro-chefe, né? Que eu acho que além de ser mais econômico para o município, é o meio de valorizar os servidores, que é através do educador interno, que é como o senhor falou, que são os servidores municipais que têm uma expertise que vai ao encontro dos interesses de capacitação da escola de gestão, que se coloca à disposição e se tornam professores, treinadores, que na lei tem o nome de educador interno. Então, são servidores treinando outros servidores. E eu acho que é o carro-chefe. A maioria esmagadora dos cursos oferecidos hoje pela escola de gestão são oferecidos por colegas servidores. E cujo feedback é muito positivo. A gente descobriu muitos talentos na prefeitura. Tanto de professores como do pessoal que cursa e elogia também. Que elogia, né? Exatamente. E qual que foi a sensação de, né, você era procurador, ou seja, já tinha uma função um pouco consolidada ali, e aí esse novo desafio de ter, né, ao mesmo tempo desafio, deve ter sido prazeroso ter essa oportunidade de fazer uma outra atividade, né? Sim, a sensação foi muito boa, porque a gente tem aí como diretor a possibilidade de trabalhar diretamente com várias secretarias, contato com servidores de várias secretarias, e aí a gente acaba aprendendo bastante com isso. E a sensação foi muito boa, porque eu gosto muito dessa parte de treinamento, porque eu acho muito importante isso. Então, quando a gente assumiu, a gente criou um projeto no sentido assim, de ouvir o servidor. Então a gente fez uma pesquisa não só com os secretários, mas também com os servidores, e uma das queixas que os servidores apresentaram assim, era a necessidade de se oferecer mais cursos para pessoas que não tinham cargo de gestão. Então foi um dos nossos focos, treinar os gestores, mas também oferecer de uma forma mais pulverizada e mais abrangente, formações e capacitações para quem também não tinha cargo. Eu acho que foi uma virada de chave nesse sentido, porque possibilitou que mais servidores tivessem acesso à escola de gestão. E do meu ponto de vista pessoal, assim, como eu tenho a oportunidade também de ministrar curso, assim, foi uma realização. Eu continuo como procurador, tenho orgulho de ser procurador, mas eu também tenho muito orgulho de poder contribuir como diretor da escola de gestão. Eu acho muito importante, né, também essa função de educador, né? Professor, educador, a palavra não muda, mas assim, acho que a função é muito parecida, né? Um instrutor e tal. E aí, quando a gente tem a oportunidade de oferecer o curso, você mais aprende do que talvez até o aluno, né? Então é meio que uma oportunidade até de descobrir o dom ali, de aprender mais sobre o que você está falando mesmo. Tem muito isso, né? Com certeza, porque você ouve muito, né? E é uma oportunidade que o servidor tem também, principalmente porque, em reconhecendo a gente como educador interno, que a gente sabe do que eles estão vivendo na ponta, as dificuldades que às vezes pode ocorrer na prática. Então eles se sentem compreendidos e ao ouvi-los, a gente também conhece a realidade do município como um todo, e também tem a oportunidade de aprender muitas boas práticas que às vezes, por falta desse espaço que tem das capacitações, ficavam às vezes ali esquecidos. Então há muitas boas práticas que a gente acaba observando em uma secretaria e depois tem a oportunidade de levar para outras secretarias. E para as pessoas que estão assistindo aí, que querem às vezes ser palestrante, um dia professor, o que o senhor fala assim, é dom ou a pessoa é capaz de chegar num alto nível de didática se ele treinar? Ser dom é uma lenda? Qual que é a sua opinião sobre isso? Uma vez eu assisti uma palestra com o Cortella, e a pessoa, achando que eu estava elogiando, falou, mas você tem o dom da oratória. Na verdade, ele se sentiu de uma forma brincando um pouco, ofendido. Falei, mas como assim dom?
E aí ele conta toda a história dele, que ele começou lendo na igreja lá com os 12 anos. E meus 30 anos de magistério, treinando a todos os dias falar, e os meus sei quantos mil livros que eu li. Né? Então, assim, é lógico que algumas pessoas, seu histórico de vida pessoal, das suas experiências, tem um pouco mais de facilidade em se expressar, em se comunicar. Mas é uma competência que qualquer pessoa pode desenvolver, desde que ela, se for uma coisa que ela quer muito fazer. Eu vou dar um exemplo, eu acho que eu já te contei isso em algumas outras oportunidades. Até eu entrar na faculdade, eu tinha vergonha até de perguntar a hora para uma pessoa estranha. O trabalho na TAM, que eu tinha que atender as pessoas no aeroporto, me ajudou a desenvolver, mas a necessidade de falar assim, mas como que eu vou advogar se eu não perder essa vergonha? E até o terceiro ano da faculdade, quando eu me propus a ser num júri simulado ou promotor, eu falei assim, não, é isso que eu quero para minha vida. E, então, assim, é uma competência que pode sim ser desenvolvida. O segredo é você não se comparar com ninguém e se preocupar mais com a mensagem do que consigo mesmo, com a sua performance. Preocupe-se em servir, né? De entregar a mensagem ao seu destinatário, que tira um pouco o foco de si mesmo, porque aí você abafa um pouco o ego, aí depois a performance ela começa a surgir naturalmente, você começa a ganhar mais confiança. Então, qualquer pessoa que queira desenvolver essa função nobre, que é de passar conhecimento à frente, se ela tem esse desejo, ela pode sim desenvolver e fazer com maestria. Esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo. Continuar estudando, é lógico, né? E eu percebo também que o educador, ele tem a posição assim, né? Ele ao mesmo tempo que ele tem que não focar no que ele não é capaz, mas também ele tem que ter humildade de sempre estar aprendendo, né? Não pode achar, eu tô ótimo, tô excelente, já sou o cara, não... a gente nunca tá totalmente pronto, a gente tá sempre aprendendo. Igual você falou, né? E a gente tá aprendendo muitas vezes, a gente tem que estar aberto e ter humildade para aprender com os alunos. E ter a confiança de, às vezes, vai surgir a gente não é... Eu costumo brincar com meus alunos, mesmo então, assim, a gente não é obrigado a saber tudo. Mas a gente é obrigado em busca de saber e tirar as dúvidas e sanar daquelas que chegam até a gente quando a gente está nessa função. Mas como assim não é obrigado a saber tudo? Gente, existe uma coisa, quando os ministros do Supremo estão julgando, os desembargadores no tribunal, que chama vista. O que significa isso? Que ele pede vista de um processo, é que ele vai estudar. Se o ministro tem que estudar lá, porque ele não sabe tudo, ele precisa aperfeiçoar. Você também, numa sala de aula, você também não tem obrigação. A obrigação é se comprometer a receber e estar aberto a perguntas e depois pesquisar e entregar a resposta da melhor maneira possível. E até mudar de ideia, às vezes, né? Até mudar de ideia, com certeza. Porque às vezes você quer enrolar a pessoa para não falar que não sabe e acaba falando uma besteira maior ainda e não sendo íntegro no seu papel, né? Perfeito. Vamos falar um pouquinho, então, dos seus projetos aí, além do emprego público, né? Você tem projetos no âmbito privado, né? Que seria a questão de treinamentos, você dá treinamentos para quem está querendo prestar concurso, lideranças. Então, a gente vai falar de tudo isso aos poucos aqui. Por onde o senhor quiser começar, fica à vontade. Assim, vamos começar a questão do treinamento um pouco mais geral, porque a gente acaba, paralelamente, essa função de procurador, diretor da escola de gestão, e também agora encarregado de dados, né? Que é uma função exigida aí pela Lei Geral de Proteção de Dados, buscando algo que a gente gosta de fazer também, fora das atribuições, que é trabalhar com treinamento comportamental, que a gente acabou também levando para a gestão pública, ministrando alguns cursos dentro da IGP que usa programação neurolinguística, conceitos sistêmicos. A gente não faz dentro do serviço público constelações, mas a gente usa um pouco do conceito sistêmico na abordagem organizacional, e trabalha também em cursos de liderança, né? Então eu atuo como educador do curso de Inteligência Emocional e Comunicação, né, pela Escola de Gestão, e o curso de Liderança e Trabalho em Equipe
que são os 2 cursos principais que eu ministro. Como dar feedback, como atuar em certas situações, a forma de comunicação, a comunicação não violenta e por aí vai. Né? E fora, agora sim, também faço os treinamentos para a pessoa criar uma mentalidade fortalecida, uma nova identidade, tanto para a realização pessoal de forma geral, mas agora atuando num nicho mais específico, usando da minha experiência em aprovação em concurso público, para ajudar aquelas pessoas que realmente queiram fazer a diferença no serviço público, porque eu costumo dizer assim, que ser servidor é uma função muito nobre. Você tem a oportunidade de fazer a diferença na vida das pessoas e ser remunerado por isso. Em alguns casos, né, razoavelmente remunerado. Então, a gente ajuda pessoas que queiram passar em concurso público a criar uma mentalidade, um planejamento de estudo, a aprender a estudar de uma forma mais otimizada, com técnicas, mas principalmente superar alguns bloqueios que levam à autossabotagem, a crenças de não merecimento, de achar que não é para ele, né, e desmistificar algumas coisas do ponto de vista interno e mental. E qual que é o segredo? Eu sei que não existe um segredo só, mas qual que é a habilidade que a pessoa tem que começar a projetar para... eu quero passar num concurso, o que eu tenho que começar a fazer, né? Qual que... Eu acho que existe, assim, não diria segredos, mas assim, algumas chaves, alguns pilares, porque assim, não basta você apenas sentar ali e estudar o dia inteiro, porque você pode fazer isso e mesmo assim não passar. Porque não passa em concurso quem estuda mais. Passa em concurso quem tem a capacidade de estudar, reter as informações e saber usar na hora da prova. Então, às vezes tem pessoa que estuda menos, mas estuda melhor e tem uma habilidade de resgatar esse conhecimento assimilado e fazer uma boa prova. Então não é só estudar, porque aquele ditado assim, só não passa quem desiste, ele não é tão verdadeiro, porque você pode ficar a vida inteira estudando para concurso e não passar. Como, por exemplo, a pessoa estuda 6 meses, aí para, aí depois volta. Então, quais seriam essas chaves, né, na minha percepção? Primeiro, para passar mais rápido, é ter clareza daquilo que quer. Mas qual concurso eu tenho vocação mesmo? Qual que realmente me traria uma satisfação? Ou, às vezes, qual que seria um concurso intermediário para depois eu satisfazer algumas necessidades, depois eu galgar um outro concurso? É ter esse tipo de clareza, porque hoje em dia, e isso é bom, porque há 20 anos, 30 anos atrás, a pessoa, pegar os concursos jurídicos, assim, né? A pessoa vendia um carro, por exemplo, ia para São Paulo, fazia os 2, 3 cursos de ponta que tinha lá e conseguia. Hoje não, por quê? Porque hoje tem todo mundo, todas as pessoas, a maioria das pessoas tem acesso via internet, então democratizou. Então você pega as provas hoje, o nível de acerto, o percentual de acerto é muito alto. Então você tem... Então, o problema do conhecimento é estar acessível. Isso é bom, por um lado, mas também exige que você tenha um planejamento melhor. Então, primeiro, clareza de objetivo. Segundo, saber ter um bom planejamento. Saber estudar da melhor forma possível, com técnica, com uma forma... técnicas de aprendizagem acelerada e, principalmente, ter permissão do próprio sistema para ser aprovado, para o sucesso. Porque existem muitas pessoas esforçadas aí que entra um pouco a inteligência sistêmica. Elas se esforçam, não é problema de esforço, disciplina, mas por algum motivo, na hora da prova ou mesmo antes, ela não acredita, ela se boicota. Por quê? Porque ela tem algum emaranhamento sistêmico, ou seja, alguma coisa no seu próprio sistema familiar, às vezes de gerações passadas, que impedem ela de avançar. E é isso que a gente trabalha um pouco, trazendo os conceitos das constelações familiares. No caso, você acha que as pessoas podem falhar, por exemplo, num excesso de pressão? Eu tenho que estudar 8 horas por dia, né? E aí aquela rotina se torna cansativa demais. E aí ele desiste porque 8 horas não dá. Talvez se ele estudasse 4... bem estudados, com uma pausa, com uma, né?
Assim, aquilo não tornasse uma rotina tão pesada, talvez ele conseguisse, né? Excelente colocação, porque assim, a gente tem que pensar que em tudo na vida, mas especialmente numa preparação de concurso que demanda tempo, que a gente precisa equilibrar mente, corpo e espírito. Então você precisa trabalhar nessas 3 frentes. Então, às vezes você pegar por 2 ou 3 meses e dar uma intensificada nos estudos é válido. Mas isso sem uma estratégia é cansativo e pode levar a pessoa a um esgotamento. E levar uma falsa expectativa porque ela fez isso, e aquele concurso, é naquele concurso que ela tem que passar, aí ela não passa, aí vem a frustração. O cansaço provocado pelo esgotamento, pela essa falta de equilíbrio, corpo, mente e espírito, mas depois a dificuldade de lidar com a quebra da expectativa, com a frustração. E assim, o descanso, ele é necessário. Dormir bem. Aí você, hoje muitas pessoas eu vejo tomando alguns medicamentos que para poder se concentrar. Ok, se a pessoa tem uma indicação médica para tomar, tudo bem. Agora, fazer isso a longo prazo para potencializar é um risco, porque ela acaba dormindo menos. E é durante o sono que o cérebro ele coloca, ele faz a seleção daquilo que é mais importante, por isso a importância das técnicas de revisão que a gente ensina, para que é ali que ele tira da nossa memória de processamento, ali no cérebro emocional, no hipotálamo, e joga para o córtex pré-frontal, onde que fica a memória de longo prazo. Então, se não há um descanso adequado, a pessoa ela esquece do que ela estudou, né? Então, a médio e longo prazo, isso não se sustenta. E aí ela acaba desistindo, como você muito bem colocou. E como que funciona? Você fornece uma mentoria. Olha, eu quero estudar para concurso. Você fornece uma mentoria. Como é que funciona essa prática? Primeiro, a gente faz um diagnóstico para ver se realmente a pessoa tem clareza. Eu já tive uma cliente que é do outro estado, que depois, no fundo, ela percebeu que ela não queria concurso. E aí ficou muito bem com a decisão, sabe? Então, primeiro será que realmente eu quero ou porque eu acho que é a maneira mais rápida de eu conseguir aquilo que eu busco? Mas que, na verdade, não é o que eu realmente busco. O que eu busco é uma satisfação, uma realização que isso, trabalhar no serviço público, não vai me trazer. Então, muito provavelmente, essa pessoa iria se frustrar no serviço público. Então, primeiro, ter clareza. É isso que eu quero? Por quê? Porque sempre tem um preço a pagar. Ainda que você tenha as melhores técnicas, o melhor planejamento, você tem que sentar a bunda na cadeira, desculpa a palavra, e estudar. Sim. Certo? Então, a gente... Clareza se realmente quer isso e... Qual concurso você quer? Porque ela pode prestar outro concurso? Pode, mas assim, tem que ser de uma forma estratégica. Segundo, não é assim, eu tenho que estudar tantas horas. Sem abrir mão dos seus valores, aquilo que é importante para você. Qual que é ecologicamente, na programação linguística, quando a gente fala ecológico, é que uma coisa que é bom para você, do ponto de vista interno, e é bom para as outras pessoas também. Ecológico, você poderia estudar com afinco e concentração. E aí o planejamento é feito em cima daquilo. Por exemplo, uma mãe que tem 2, 3 filhos para cuidar, dificilmente ela vai conseguir estudar 4, 5 horas por dia, a não ser que ela tenha condição de pagar uma babá. Uhum. Então ela tem que estar bem com a possibilidade de, sem deixar de ser mãe e cumprir o seu papel, estar bem com isso, quando ela estiver estudando aquelas 2 ou 3 horas que sobra, fazer isso em estado de presença. Ou seja, não está pensando no que poderia estar fazendo, no que teria que fazer, mas sim estudar com concentração. E aí a gente ajuda nesse sentido. E também como fazer uma revisão, plano de estudo, algumas técnicas de aprendizado e a questão sistêmica e de construção de uma identidade de uma pessoa que fortalece a autoestima, a autoconfiança e trabalhar a resiliência, a disciplina para manter isso, e a inteligência emocional para saber lidar, encarar as reprovações como uma etapa necessária para o sucesso, né?
Porque uma reprovação não é um fracasso. Ela é apenas um resultado. Esse resultado significa ou precisa mudar algumas coisas ou é só uma questão de tempo, os ajustes necessários para poder seguir em frente. E se houver alguma questão sistêmica, já buscar resolver e ganhar essa permissão do sistema familiar para que a autossabotagem, os bloqueios emocionais, eles não atrapalhem esse processo todo que é árduo. Eu acho que também, você falou até de uma questão da insistência, né? Eu tenho pra mim, assim, que essa palavra insistência, ela meio que engana, assim, de certa forma, porque eu insistir numa coisa muito ruim, talvez eu seja pesado demais, mas às vezes a insistência, eu vou tentar explicar o que eu quero explanar aqui, teve vezes que eu começar a ler alguma coisa, eu falei, nossa, a linguagem tá muito difícil pra mim, e dá aquela vontade de desistir, tipo assim, não, isso aí eu não vou aprender nunca, isso aí eu não vou entender nada. E aí você começa, tipo, tirar daquela cabeça que você tem que entender e que você não vai conseguir, e começa a repetir um pouco, e você fala, 20%, 30%, 50%. E aí, do nada, parece que o seu cérebro dá um jeito, né? Uhum. Não vou falar miraculoso de entender, né? Uma coisa que você achava que você não ia entender. E uma outra coisa que também já aconteceu, né? É de você, não, eu não gosto disso. Aí, de repente, você começa a entender algumas coisas e aquilo começa essa insistência não é para insistir só. Ela começa a ser uma coisa que você começa a gostar, né? Por exemplo, direito. No começo eu não tinha contato quando eu comecei a estudar pro concurso da guarda e depois eu fui entendendo. Aí, tipo assim, se eu lesse uma lei seca, eu falava, isso é chato, tem que ficar decorando. Mas quando você começa a entender para que aquela lei serve, o que é um Estado, o que é uma Constituição, de onde isso veio, esse arcabouço, né, começa a fazer sentido e você começa a falar, não, é legal, não é tão chato assim, né? Exatamente. Tem esses pontos, assim, né, de... Sim, é uma grande armadilha, às vezes, porque a pessoa fala assim, mas... eu me reprovou na matéria de direito administrativo. Aí ela fala, porque eu não gosto de direito administrativo, é difícil para mim, eu tenho dificuldade de entender. E acaba repetindo. Aí sim, mas precisa insistir, persistir nessas matérias, porque são elas que vão te reprovar. Então, há isso também nesse sentido que precisa... Você tem que ter essa... Você usou a palavra insistência, mas talvez poderíamos usar a palavra assim, persistir. Insistir eu acho que é sinônimo, né? Mas assim, o importante é quebrar aquela crença inicial, porque às vezes você fala assim, mas é difícil. Eu costumo dizer assim, é difícil porque você não sabe ainda, e só é difícil até ficar fácil. É difícil até ficar fácil. Lembrei dessa frase sua. Por que é difícil? É porque você ainda não estudou o suficiente. Porque você ainda não insistiu o suficiente. Na hora que você começar a compreender, aí fica fácil. Só que qual que é o grande desafio? Mas antes de ficar fácil, fica difícil. Porque toda habilidade nova... No começo eu tinha que estudar legislação, estudar direito. Toda habilidade nova que a gente vai aprender... No começo, porque é uma competência, uma habilidade nova, ela se torna mais difícil. E eu vou dar um exemplo, que eu costumo dar nos meus treinamentos. Quando a gente está aprendendo a andar de bicicleta, correto? É uma habilidade nova. Uhum. A gente já tinha uma outra habilidade de locomoção, que era andar e correr. Que a gente já desempenhava razoavelmente bem. Faz sentido? Sim. E que a gente costuma pensar que veio sozinho, mas também veio de um treinamento. Veio de um treinamento. Quantas vezes a gente não caiu lá quando era pequenininho? Isso. Então, quando a gente está aprendendo a andar de bicicleta, o que acontece? Normalmente, o papai ou a mamãe, ou o irmão mais velho, a irmã mais velha, segura no banquinho de trás, porque ela tirou a rodinha. Vamos pular a parte da rodinha. E ela fica incentivando até que um dia ela tira a rodinha e aí você começa a ir, você tem que pôr o pé no chão, né? Cai alguns tombos. Por quê? Você está desenvolvendo aquela competência. Se algum colega seu, um coleguinha, fala assim, vamos passar uma corrida? Você está aprendendo ainda. Vamos ver quem dá a volta no quarteirão primeiro. Você pode ir com a bicicleta, eu vou correndo. Aí na hora que você fala já, a pessoa que já tem, que está a pé, que sai correndo, que é uma habilidade que ela domina, ela sai na frente. Você sai lá um pouco com receio de cair, medo de machucar, você vai capengando e você fala assim, não, vou sair da bicicleta e correr atrás.
Mas se a pessoa insistir, persistir e desenvolver aquela competência de andar de bicicleta, com o tempo, quem vai ganhar a corrida? Quem está a pé ou quem está de bicicleta? Quem tá de bicicleta. Tá de bicicleta. Então, só que no começo, como é uma nova competência, andar de bicicleta fica difícil. Mas só é difícil até ficar fácil. Depois você não precisa pensar mais para andar de bicicleta. E a sensação é a mesma, né? Porque quando você monta na bicicleta a primeira vez, você fala, nunca vou andar nisso aqui. Exatamente. Nunca vou conseguir, né? Como que esse negócio fica em pé? Né? E é engraçado que você falou corpo, mente e espírito. E parece que tudo é meio que tudo acontece mais ou menos da mesma forma. Por exemplo, um treinamento do corpo. Eu quero começar a fazer academia, eu quero começar a correr. E aí é difícil, porque você não tem preparo físico. E parece ser muito difícil e chato. Mas depois de 6 meses, 1 ano, aquilo é fácil. Quem vai na academia já há algum tempo sabe. Depois de 1 ano de frequência, você não tem mais essa dificuldade de ficar um exausto, faltando e tal. E outro exemplo, né? Que o senhor também trata desse assunto, acho que nos cursos. A meditação. Eu nunca vou conseguir meditar. 1 minuto pra mim parado é uma a morte. né? É a morte, é a eternidade. Depois, tudo é a questão do costume, né? Você criar um novo hábito, né? Aí eu acho que a chave, como você bem colocou, é não se cobrar tanto, sabe? E respeitar o seu corpo. Para você começar a academia, você tinha uma vida sedentária. E por que é importante? Por que tudo anda junto, né? Quando você faz uma atividade física, o organismo ele libera lá uma quantidade de neurotransmissores, de alguns hormônios que causam a sensação de bem-estar. Então, depois que você acostuma, é fácil. Mas é lógico, se você nunca correu na vida, você vai querer correr 10 km de uma vez? Não faz sentido, porque você vai cansar demais. Ao invés de ter uma sensação boa pós-treino, você tem uma sensação de exaustão. Deus me livre, tá tudo doendo. Então, eu ensino muito a questão das técnicas, a técnica das pequenas vitórias. Se você não tem o hábito de meditar, por exemplo, você não vai começar a meditar. Se você conseguir criar ali, ficar 1 minuto totalmente centrado no seu corpo, na sua respiração, já é uma vitória. Celebre isso. Não se compare com quem fica lá 30 minutos imóvel sem se mexer. Não, é o seu processo e cada um precisa buscar aquilo que ele precisa naquele momento. Você vai se comparar com pessoa que fica lá 2, 3 horas na academia ou 1 hora na academia pegando aquele peso. Não, você compara a si mesmo. E a questão do estudo também, isso não só para concurso público, porque um servidor ele tem que continuar estudando, né? Vocês como guarda, a atualização da legislação, seja a forma de abordagem. Você não tem um hábito de estudar, você vai começar a passar para o concurso. Você não consegue ficar 1 hora centrado estudando? Fica 20 minutos, dá um descanso, volta. Na hora que você vai ver, você vai criando um condicionamento que o seu tempo a sua capacidade de aumentar o seu tempo de concentração, de estudo bem realizado, ele vai aumentando. É isso que importa. E celebre essas pequenas vitórias. Celebre. Se você teve uma pequena vitória, se recompense, se deu os parabéns. Não fica olhando porque aquilo que você não conseguiu ainda, mas sim aquilo que você fez. O importante não é o quanto ainda falta, mas o quanto você saiu do lugar. O quanto você saiu do lugar. Aí você tem que olhar e falar assim, nossa, eu já andei bastante. Ainda falta muito, mas eu já andei bastante. E isso traz essa sensação de que você está no caminho e o processo tem que ser usufruído e o processo te fortalece. Você falou bastante dessa questão da comparação. Parece que tudo na vida também tem esse... Não sei, em algum ponto deve ser positivo, porque nada é negativo totalmente. Mas esse negócio de se comparar, tem muita coisa negativa em todos os pontos, né? Por exemplo, eu me comparo com uma outra pessoa, ela tem mais dinheiro, ela tem mais sucesso. Aí você acaba se sentindo mal, fazendo algum mal por conta daquilo. Também no estudo, na academia, eu me comparo e aí eu me saboto porque eu não sou igual a ele. Né? Essa comparação tem um efeito meio... Em algum ponto pode ser benigno, mas na maioria parece que é meio maligno, né? Como que a gente pode transformar isso em algo positivo?
usar as pessoas que a gente admira, que têm o sucesso que a gente quer, como uma referência, como um objeto ou uma pessoa a ser modelado. Uma admiração, né? Uma admiração, mas não no sentido assim de achar que ele é maior que você. Aí a gente usa a PNL, a programação neurolinguística, que diz que se uma pessoa faz algo, os outros também podem fazer. Então, se alguém atingiu aquele sucesso, você também pode. É só você modelar as estratégias mentais e comportamentais daquela pessoa. O que ela acredita? O que ela pensava? Quais são os comportamentos que você pode replicar? Isso é uma técnica de programação linguística chamada modelagem. Isso tem nos livros de programação linguística, mas um livro que mais popular, mais conhecido, que é Poder Sem Limites, do Anthony Robbins, ele fala muito disso, que é a ferramenta, você não precisa inventar a roda, é só pegar, porque assim, pega algumas pessoas, seja em concurso público, seja em oratório, você usa como referência, mas não para se comparar, é porque cada um tem a sua história, né? Cada um tem, mas para entender qual foi a jornada dela que fez com que ela desenvolvesse essa competência e chegasse a esses resultados ao longo da sua vida. Que se eu desenvolver também, seja as estratégias mentais, as crenças e os comportamentos, a fisiologia, inclusive, e colocar isso em prática, eu posso atingir os mesmos resultados ou resultados parecidos de acordo com a minha história pessoal. Então, eu acho que nesse ponto é bom. Agora, é ruim porque quando a pessoa começa a se comparar e se sentir menor, no fundo, é porque ela ainda não sabe quem que ela é. Ela não tem uma consciência da sua essência, do seu verdadeiro, da sua própria identidade. E pessoas assim, ainda que ela tenha um certo sucesso em algum aspecto, ela nunca vai estar satisfeita, porque sempre tem alguém que vai ter mais. Uhum. Então, ela atingiu um movimento, aí acaba aquela busca, ela olha assim, nossa, mas tem gente que tem mais. Ela está numa nova busca de novo, e aí ela está sempre na busca e nunca usufruindo aquilo que já conseguiu, ou nunca se sentindo satisfeita, e está sempre insatisfeita em relação a algo, e aí não ter uma vida plena. Isso que você está falando é interessante na questão, né? Você estava pensando aqui. Você mimetiza uma pessoa ali. Eu admiro, sei lá, alguém, né? Que na minha área é muito bom e tal. Talvez em oratória, vamos dar um exemplo. Eu acho muito bom X pessoa. E aí você, às vezes, copia algumas coisas, mas ao mesmo tempo que você é você. Então, você tem que criar o seu estilo, né? Seu estilo, porque às exatamente. vezes a pessoa é boa na oratória, mas você não precisa ser exatamente igual. Você tem que ter um outro estilo que talvez seja melhor, que talvez seja diferente, mas tem o seu estilo, seu né? estilo. Então, por isso que é bom você sempre modelar mais que uma pessoa. Justamente para isso, porque você vai pegar certos aspectos. E não ficar um padrão, porque assim, qual que é o problema às vezes da comparação? Você cria um padrão de excelência, às vezes, que não está de acordo com as suas características. Por exemplo, adoro ter o Cortella aqui como exemplo, ele é um dos exemplos para mim em termos de oratória. Mas eu não posso me comparar a ele no sentido dele ter a própria história, a própria bagagem de experiência em comunicação verbal desde pequeno, enquanto eu fui tímido até entrar na faculdade, até o 3º ano da faculdade. Uhum. Mas o que eu posso modelar dele? Bom, eu sei que é um cara que estuda muito, e ele mesmo cita isso, e que ele usa aquilo que ele aprendeu não só para escrever os livros, mas para transmitir isso. E olha só como que é interessante essa questão da modelagem. Quando eu comecei com isso lá atrás, essa parte da palestra, cada vez eu fazia uma palestra diferente. E aí, uma vez eu fui numa palestra do Cortella, eu fiquei admirado, porque observando a fisiologia dele, o fato dele não usar slides e contar. Aí o que eu percebi? Que ele faz aquela mesma palestra em vários lugares diferentes. É lógico que quando ele é demandado, ele cria outras palestras. Uhum. Eu falei assim, nossa, eu preciso... Então, a questão não é fazer olha o que eu preciso modelar. Ele faz turnê daquela palestra. Normalmente com temas relacionados ao seu livro ou algum tema específico. Então, por isso que
além da preparação que ele faria, que faz, lógico, essa facilidade, além de toda a experiência. Então, eu não quero falar, não vou imitar o jeito que ele fala e nem querer ser igual, mas as estratégias a gente pode modelar. Até porque quando ele repete, né, ele pega a prática, ele vê o que funciona, o que não funciona e vai se adequando também, né? Exatamente. E o que é a PNL, para o pessoal entender, né? Assim, numa visão mais geral, o que... O termo PNL significa Programação Neurolinguística. Ela foi desenvolvida lá nos anos 70 por dois americanos, o John Grinder e Richard Bandler, que modelaram alguns terapeutas famosos na época, como Milton Erickson, Virginia Satir e Fritz Perls, que eram terapeutas que conseguiam resultados mais rápido que a maioria esmagadora dos terapeutas e descobriram alguns padrões, né? Um deles era programador, então eles perceberam que existem alguns padrões que podem ser replicados, que são... Então, a programação vem de você trabalhar em termos de linguagem, que é como o nosso cérebro funciona, né? Que vem da linguística. Então, programação neurolinguística, o neuro é de ligações neurais. Então, é a capacidade de repetir padrões neurais através da linguagem para atingir resultados de forma mais eficiente. Então, programação linguística é comunicação interpessoal com relação ao outro, de modelar outra pessoa, de eliciar as estratégias dele, mas também intrapessoal, no sentido de observar como você está comunicando, qual é o seu padrão e como você funciona internamente, ou seja, as representações internas que a gente faz para poder mudar o estado. Tentar explicar de uma maneira mais simples, assim, e são considerados alguns pressupostos. O que seria a programação neurolinguística? A ciência, a técnica, a metodologia usada para fazer com que a pessoa alcance resultados, aprendendo a se colocar em estados de recurso, modelando a si próprio ou aprendendo como os padrões de outras pessoas para que ela atinja resultados mais rápidos. Tem um pressuposto da programação neurolinguística que fala assim, que não existe pessoas sem recursos. Existem estados internos sem recursos, estados emocionais sem recursos. E uma das formas de a gente mudar esses estados através da programação neurolinguística é mudar como a gente representa aquilo que acontece externamente, que cria um significado, e isso leva a um determinado tipo de emoção, de sentimento, de ação limitante, e também chegar a um estado através da mudança da nossa fisiologia, da nossa postura corporal. Então, a programação neurolinguística, num termo mais bem simples, é isso. É a ferramenta pela qual a gente é capaz de mudar os estados emocionais para se colocar numa posição de recurso e assim atingir os objetivos de uma forma mais rápida e eficiente. Mas tem a ver com a questão corporal. Não... Corporal e neurológica. Tipo, a pessoa tem alguma... No momento de se comunicar, talvez, também não... Sim, vou pegar um exemplo. Como que a gente pode mudar um estado? A pessoa está assim, se sentindo não confiante, e por que ela não está confiante naquele momento? Vamos supor, você convida alguém que é super competente, que tem PhD naquele assunto sobre o qual você convidou, mas na hora de falar assim, eu vou ter que falar, você vai me gravar? A pessoa murcha, ela não consegue. Aí ela senta aqui, ela vai sentar assim, vai ficar toda acanhada, a voz não sai, ela dá branco. Por quê? Porque internamente, a partir das experiências passadas, a partir das crenças que ela tem, ela fala assim, nossa, isso não é para mim, isso é difícil. Então ela se coloca num estado de não recurso. Então a gente muda isso, mudando a representação interna de como a gente representa essa situação de estar aqui. Que nem, por exemplo, eu era assim.
de ficar acanhado. Hoje eu vejo isso como uma oportunidade de levar a experiência para mais pessoas. E automaticamente eu coloco no estado de recurso para fazer isso. Não me sinto mais tímido, envergonhado. Só que no começo, uma maneira mais rápida de fazer isso é mudando a sua fisiologia. Como que fica uma pessoa confiante em termos corporais? Ela fica com uma postura mais ereta, um olhar mais reto, né? Não olha para baixo. Como é que é a respiração dela? Calma, né? Calma, imagino. Mais profunda. Sim. Se você replicar isso e sustentar isso por alguns instantes, é possível você se tornar confiante naquele momento. Percebeu? Então, quando a gente muda a fisiologia, aí você pode criar, inclusive, âncoras para isso, que é uma técnica de programação neurolinguística, você pode mudar o seu estado. Agora, o que acontece com as pessoas? Existe um livro muito interessante também que usa isso, não chama de programação neurolinguística, mas é programação neurolinguística, que é O Poder da Presença, da Amy Cuddy, em que ela fala que se você chegar numa reunião e você sentar assim, ó, acanhado, automaticamente as pessoas vão perceber você como uma pessoa que está diminuída e você também se percebe. Agora, se você colocar numa postura ereta, os ombros alinhados, o queixo numa postura na horizontal paralela ao chão, um olhar firme e respirar conscientemente, assim, e sustentar isso por 40, 60 segundos, você se coloca numa posição mais confiante também, se você acreditar nisso. Percebeu? Então, é possível mudar. Quando eu comecei a dar palestra, que eu ainda tinha esse receio, eu chegava mais cedo nos lugares, eu ia no banheiro, eu ficava respirando, batendo no peito, né? Tudo que eu preciso já está em mim, que é uma âncora, para mudar minha fisiologia, para eu colocar num estado de confiança. E aí isso incorporou tanto que eu já não preciso mais. Mas em determinados assuntos, quando eu percebo que eu estou perdendo, seja a confiança ou a calma, eu mudo a fisiologia. O que é mudar a fisiologia? Mudar a sua postura, a sua respiração, o seu olhar, como você colocou. E funciona. Né? Você não precisa acreditar em mim, você precisa testar isso. Por exemplo, tenta ficar triste olhando para cima e sorrindo. Eu ia falar isso. Eu vi uma vez uma pesquisa que fala que quanto mais você abre o sorriso e ri, mais feliz você fica. Não é você esperar uma situação para você rir ou dar um sorriso. Se você forçar o seu sorriso e o seu gesto de estar, se sentir, buscar um momento de trazer aquilo vai vir, né? Aquilo vai vir. Aquela sensação vai vir. E você se coloca no estado de recurso, ao invés de colocar no estado de ausência de recurso. Quando a gente fica bravo também, né? Fica forçando a testa assim pra tentar fazer aquela cara feia de emburrado, você fica mais emburrado ainda. Mais emburrado ainda. Às vezes é necessário você canalizar um pouco a energia da raiva, né? Mas não para sentir raiva, mas sim para usar essa energia, para mudar o quê? A fisiologia, você colocar no estado de alerta. E é interessante, porque às vezes você percebe assim, eu tô ficando nervoso. E aí, quando a mudança da representação altera a sua fisiologia. Aí você quer calma, o que você faz? Faz o inverso, muda a fisiologia de quem está ficando nervoso para calmo, que aí você começa a mudar a representação. Mudando a forma de respirar e tudo mais, uma postura mais relaxada. Né? Então... Muito bom. E questão de liderança, né? Porque muita gente que assiste a gente aqui, às vezes trabalha também no setor público ou não, mas tem essa parte da liderança, né? Como que é ser um líder, né? Que é a diferença, às vezes, de ser um chefe, apesar de acho que tem que ter uma certa autoridade, mas autoridade não significa, talvez, opressão, mas como que é ser um líder? Como que é ser um gestor? Eu queria que você falasse um pouco desse assunto, e hoje, para desenvolver uma boa liderança, você precisa trazer um pouco desses conceitos da programação neurolinguística, porque é comunicação. Eu faço a seguinte diferenciação entre um líder e um gerente, que é do Stephen R. Covey, que é o autor do 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, que é um livro que eu acho que todo mundo deveria ler. E também do Kenneth Blanchard, num certo sentido. Acho que o papel do líder é indicar o caminho. Né? O gerente, ele tem um papel um pouco mais de execução, de acompanhamento. Né?
É lógico que em algum contexto a gente vai... A figura do líder e do gerente, ela se confunde. Mas às vezes pode ter um líder sem cargo e pode ter alguém que tem cargo e não ter liderança. Porque é aquele que indica o caminho e que inspira as outras pessoas, que ajuda a cada um a extrair, a desenvolver essas competências e a dar o melhor de si dentro do ambiente de trabalho. Eu gosto muito dessa definição, a figura do líder como alguém que ajuda aos outros a serem melhor naquilo que faz. Então, eu gosto muito dessa definição. Eu acho que o papel e o desenvolvimento das lideranças no setor público, eu acho que é de fundamental importância. Porque, às vezes, uma má liderança, uma liderança que tem dificuldade em dar feedback, em receber feedback, de engajar a equipe num propósito comum daquele setor, de reconhecer que cada liderado tem valores diferentes, então precisa, às vezes, ser tratado de forma diferente, não de privilégio, mas o lidar com essas pessoas, a gente acaba perdendo muito talento, né, no serviço público. Não só no serviço público, também... Por que se investe tanto na iniciativa privada em treinamento de liderança? É para reter talentos, para dar mais resultado. Então, assim, e o que tem em comum? E tanto... Existe um equívoco muito grande. Mas esse curso de liderança funciona lá no serviço privado, aqui no público não funciona, porque não pode mandar embora. Não, é a mesma coisa. Por quê? Porque tanto lá quanto aqui no serviço público se trata do quê? Pessoas. Entendeu? Então, não existe isso. Então, precisa desenvolver isso, seja para reter talentos, seja para aprimorar talentos. E saber onde a pessoa desempenha o melhor papel. Acho que isso é de fundamental importância e graças a Deus, como diretor da Escola de Gestão Pública, a gente tem conseguido trabalhar bastante nesse sentido, né, de motivar as pessoas, de fazê-las acreditarem, de mudar esse estigma do funcionário público, porque há um certo estereótipo exagerado, preconceituoso contra o servidor público, porque tem muita gente boa trabalhando no serviço público, sabe? Eu acredito muito nisso, tem muito talento e às vezes, como acontece em todas as áreas, acaba generalizando alguma falha de algum servidor e isso se aplica a todos. Não é verdade. Tem muita gente boa, mas que precisa de treinamento contínuo, precisa de estar engajado. E esse é um papel fundamental do líder. E a motivação, ela tem que ser contínua, né? Assim, eu vejo... no setor público, como às vezes o objetivo fim não é o lucro, né? Mas tem uma causa. Tem, né? Uma causa nobre, né? E o servidor público realmente tem essa desvalorização, um pouco de si próprio e um pouco da própria sociedade. De falar algumas coisas que eu também não acredito que seja verdade. Mas com o tempo, né, a gente vai acabar trabalhando e tal. Eu vejo até uma palestra do... Não lembro o nome dele agora. Que ele tem aquela do cachorro e do gato. Sabe qual que é? Não. E ele fala do balão cheio, do balão murcho. Ele é bem famoso, um palestrante. E ele fala... Eu gosto bastante de um vídeo dele que ele fala que você entra no serviço e tá todo animado. Tá com seu balão enchendo. Nossa, liga pra sua mãe. Olha, passei num concurso, não sei o que, tal. Aí vai passando os anos, os bola murcha vai te falando, aqui não paga tão bem, aqui é isso, aquilo, aqui o vale-refeição não compra nenhum pastel, e não sei o que. E a pessoa vai murchando, né? Por conta dessa desmotivação que existe no meio, né? E só que você tem que buscar essa motivação constante. E o líder, acho que também tá pra mostrar o caminho, você não está enxergando mais, mas o seu serviço é bom, é nobre, você pode ajudar as pessoas, tem essas oportunidades, né? Exatamente. É engraçado, eu não conheço esse vídeo, né, essa expressão, bola murcha, mas no treinamento de liderança eu uso muito a liderança situacional do Kenneth Blanchard, que é o líder exercer o papel de acordo com a situação de cada momento, né? É muito famosa no âmbito privado essa liderança, e ele faz assim, no papel do líder,
qual que seria? O estilo de liderança vai variar de acordo com o estágio de aprendizado e de autonomia do servidor, do funcionário. E aí, existem 2 tipos de comportamento do líder, que é de ele dar mais direção, menos apoio, mais apoio, menos direção, ou quando tem que dar tanto apoio quanto direção. Isso vai determinar o estilo de liderança. E aí, nesse estágio, ele traz o principiante entusiasmado, que é quando a pessoa começa, né? Ela entra no dia a dia, depois ela vê, além dessas pessoas lá que querem contaminá-la, fazer o balão murchar, ela vê que vão existir adversidades, problemas no dia a dia. Ela sai do principiante entusiasmado para o aprendiz desiludido. E aí entra o papel do chefe. Porque quando você está no começo, você ainda não sabe direito o que fazer. Mas você não precisa de tanta motivação, porque você está motivado. Então precisa de mais direção. Então é o papel do líder e da equipe dar mais direção para aquela pessoa e menos apoio. Porque o apoio consiste no quê? No feedback relacionado à parte emocional, todo o suporte mental, emocional, naquele aspecto. Agora, ela, como aprendiz desiludido, ainda ela não sabe ainda o que fazer totalmente, mas está desmotivado. Então ela precisa tanto do comportamento do chefe, do líder, de continuar dando direção e de dar apoio, que é o estágio do treinamento que o Kenneth Blanchard chama. E aí, em tese, se a pessoa evoluir, ela vai para o estágio 3, que é do realizador capaz, porém cauteloso. Ele já, nesse estágio, com um papel bem desenvolvido do líder, ele sai do principiante entusiasmado para o aprendiz desiludido, para o realizador capaz e cauteloso. Então, ele já sabe o que fazer, mas ainda ele não tem confiança para andar então, ele precisa de menos direção nesse momento, mas ainda precisa de apoio. Até chegar num nível de excelência, que é o quê? Que é o realizador autoconfiante. Que ele não vai precisar você ficar dizendo o que ele tem que fazer a todo momento, ele também não precisa de apoio toda hora, porque ele já é capaz de fazer um auto-feedback, de analisar. Lógico que ele não vai ficar largado, mas ele vai precisar até... Mas como assim vai precisar de menos apoio? Porque se você tem um chefe que o cara já sabe fazer e você fica em cima, pode gerar desconfiança. Mas o cara não confia em mim. Ele tá com medo de perder o lugar, de roubar o cargo dele. Então você tem que... Para ele continuar entusiasmado, na hora que ele chega nesse estágio, você tem que delegar e dar autonomia. Acreditar. Deixar voar. Eu tô aqui, deixar voar, exatamente. Essa expressão, eu tô aqui. Se você precisar de apoio e direção, eu tô aqui. Você vai me informando o que tá fazendo. Você não precisa ficar supervisionando o tempo todo, percebeu? Porque se ele estiver nesse estágio, ele já vai se sentir tolhido. O cara que está lá começando, ele quer, está entusiasmado, mas ele quer. Então, são conceitos de liderança situacional que eu não só ensino, como acredito que possa ser aplicado no dia a dia do serviço público. E o trabalho em equipe, né? Também, o trabalho em equipe às vezes também não tem só um líder, né? Tem vários. Exatamente, você tem que reconhecer... Nessa aplicação desse conceito de liderança situacional para grupos e equipes, às vezes o papel do líder é apenas dar espaço para quem tem essa liderança nata sem melindre, sem se sentir ameaçado. Dar autonomia para o grupo e deixar o grupo ter essa resolução, sabe? Esses 4 estágios também se aplicam a grupos. E o papel do líder naquele grupo, né, aquilo que eu falei anteriormente, é de 1 para 1, mas ele também se aplica a grupos. E aí onde você faz o que o Kenneth Blanchard chama de liderança compartilhada com as pessoas, com os grupos. E surgem lideranças natas, que não são ameaças. E você acha que você fala dessa ameaça, né? Tá muito ligado ao ego. O ego é o inimigo também da eficiência, não é? É o ego, que infelizmente ainda existe muito no serviço público. Eu falo isso assim, e não é por mal que as pessoas fazem isso, porque é um meio... Uma característica humana, né? Uma característica humana, instintiva de autodefesa.
E o que eu acho? Que um dos papéis do líder, complementando o próprio conceito do líder, é crescer e preparar para quem vem depois. Então, eu vejo dessa maneira. Deixar o legado ali. Deixar o legado, mas assim, ó, eu vou continuar voando, mas quem está comigo, qualquer um que está comigo vai estar preparado para esse mesmo lugar. Quando você acha... Quando você detecta um bom líder, aquele que, quando sair, deixou gente tão competente ou mais competente que ele para assumir o lugar. Esse é o papel do líder, entendeu? Então, aí você pega exemplos na iniciativa privada. Eu li um livro recentemente da Kim Scott, que ela fala sobre comunicação, liderança empática, liderança assertiva, que é justamente isso, que quando a pessoa com a sua equipe exerce um papel tão bom que ela é convidada para outros lugares, mas ela já deixou um sucessor ou várias opções de sucessores, ou às vezes em outros departamentos de uma empresa, as pessoas, quando surge a oportunidade, vêm buscar do seu liderado. Não, eu sei que o pessoal da sua equipe está pronto para ser líder em outro lugar. E talvez isso na vida, né? Porque eu até já li isso eu acredito muito no livro de filosofia, que eu acho que o objetivo, um dos sentidos da vida talvez seja esse. Porque daqui você vai morrer, isso é certo, é a única coisa certa que a gente sabe, né? Então, qual é o objetivo no fim? É você deixar o seu filho melhor que você. Se você é um professor, você formar bons alunos, você, no seu líder da empresa, melhorar e deixar um sucessor, porque a gente não vai ficar aqui. Se a gente passou por onde a gente passou, deixou pior ou deixou melhor? Conseguiu um legado, conseguiu deixar pessoas ou não? Né? Isso é bem para a vida também, né? Não só para a empresa ali, para a liderança de empresa. E nesse sentido que você está falando, assim, me veio, agora eu lembrei, né, que você percebe quando a pessoa é bom líder, quando a equipe trabalha bem, mesmo na sua ausência. Esse é ele não precisa dessa supervisão, né? Não precisa dessa supervisão. Ele se torna, às vezes, até desnecessário, vamos colocar assim, de uma forma mais exagerada. É aquele que a equipe trabalha bem, mesmo quando ele está ausente. O líder, eu tenho que ficar em cima, porque se eu não fico, ninguém trabalha. Então, esse não é um bom líder, porque as pessoas só trabalham pelo medo. Não tem um espírito de cooperação, de propósito comum, porque quando ele sai... A força motor é o medo e é só força, só vai pela força, né? Só pela ameaça, pela supervisão. E você falou a gente tá chegando ao fim já, porque já... Quanto tempo aí, Vanessa, temos? 10. Dá pra estender ainda. Ninguém quer jantar ainda, ninguém quer tomar banho. Eu nem tomei banho ainda, viu? Vou revelar esse segredo aqui. Bom, você falou de constelação familiar. Fiquei curioso para saber do que se trata, como que é tudo isso que a gente já está falando, ou é algo a mais? Algo a mais, mas que de uma certa maneira já eram usados pelos esses autores que eu citei, né? O que é a constelação familiar, né? Já existia algumas terapias familiares, mas o que o Bert Hellinger, que é um alemão, ele, reputado como criador das constelações familiares, como a gente conhece, ele fez. Ele identificou, inclusive estudando programação linguística, estudando Milton Erickson, estudando várias outras terapias que o influenciaram, como a terapia gestáltica, a terapia familiar da Virginia Satir e outros, o psicodrama. Ele identificou que existem certas movimentos internos regidos por algumas leis que influenciam o nosso comportamento. As leis que, desrespeitadas dentro do seu grupo familiar, ela busca a compensação num outro membro da família que pode vir 1 ou 2 ou 3, 4 gerações depois. Então, o que é as constelações familiares? A finalidade é um procedimento fenomenológico que traz à tona esses movimentos ocultos, esses movimentos que acontecem dentro do campo. E esse campo, ele pode ser... O campo principal que ele traz é justamente o sistema familiar, mas ele pode ser um campo mais como uma sociedade, mas para o que nos interessa mais de perto aqui é o próprio campo familiar. Por quê?
quando essas ordens, que ele chamou de ordens do amor, ou leis sistêmicas, são desrespeitadas dentro do sistema, vai buscar uma compensação. E essa compensação vai trazer essa identificação e esses problemas para algum descendente. Então, a finalidade é trazer esses movimentos que estão à tona, ter uma imagem de solução e, a partir dali, fazer um pouco diferente. E que leis seriam essas que ele identificou? Ele não criou. Ele mesmo fala isso. Eu não criei essas leis me foram reveladas em meditação e tudo mais. Apenas identifiquei com o trabalho com as pessoas que elas agem. Quer a gente esteja consciente delas ou não. E a primeira lei é justamente, se a gente está falando dentro de um campo, de um grupo, né, que ele chama de clã, às vezes, ou grupo familiar, é a lei do pertencimento. O que significa isso? Que todos dentro de um grupo familiar têm o direito de pertencer. E quando é negado a alguém, seja porque o direito de pertencer, seja porque ele fez alguma coisa que envergonha, ou por qualquer outro algum motivo, esse campo ele sempre vai buscar uma compensação, e aí essa exclusão ela vai buscar ser compensada. Então é identificado, por exemplo, né, vamos colocar assim, um tio ou um avô que foi rejeitado ou que fez alguma coisa que foi esquecido pela família. Em algum momento alguém pode se identificar para frente e querer compensar representando justamente, repetindo o comportamento daquela pessoa que foi excluída. Tá? Bom, essa é a primeira ordem, que é a lei do pertencimento. Se eu tiver dúvida, você fala que isso não é fácil explicar e não é fácil entender assim de forma teórica. A gente precisa ver uma constelação, a gente perceber esses movimentos e dar alguns exemplos. A segunda ordem, ela também tem a ver com o pertencimento, mas ela é chamada de ordem da hierarquia, que diz respeito ao tempo de pertencimento. Quem veio primeiro tem precedência em relação àquele que veio depois. Então, ela diz respeito ao lugar que você ocupa no seu sistema familiar. Se você querer ocupar o lugar que não te pertence, isso vai gerar algum movimento interno que vai provocar limitações. Por exemplo, o filho que quer assumir o papel do pai, o filho que quer assumir o papel da mãe, ou que está identificado às vezes com o papel da avó, tá? Não está respeitando o seu lugar dentro da família. Então, essa é a segunda lei. Isso assim, estou tentando explicar de uma forma bem simplória. E a terceira ordem da ajuda, talvez ela seja mais conhecida na prática, que é o equilíbrio entre dar e tomar. Né? O que significa isso? Que há sempre uma necessidade de reciprocidade. De quando alguém lhe dá algo, a gente tem essa vontade de retribuir, essa necessidade. E quando isso não é desrespeitado, né, essas ordens, isso vão gerar problema. Por exemplo, assim, qual que é a exceção desse equilíbrio? Né? Existe o dar e tomar no sentido vertical. A gente nunca consegue retribuir o que os pais nos deram. Com certeza. Entre aspas, por pior que sejam os pais. Na constelação familiar, isso não tem muita importância, né? E às vezes até é criticado por algumas pessoas que não conhecem. Como assim? O pai foi carrasco, abandonou, e mesmo assim você tem que dar um lugar no coração? Tem, porque ele te deu algo que, mesmo que a gente queira, não que a gente não possa agradar os pais, não, lógico que a gente pode, mas a gente nunca vai conseguir retribuir. Então, os pais são sempre grandes diante dos filhos, e os filhos sempre pequenos diante dos pais. É a mesma coisa com relação aos professores também, porque tem essa precedência. Como que a gente passa para frente esse dar e tomar? Deixando o seu legado e tendo também aí, passando a vida adiante através dos seus próprios filhos. Então, mas existe também o dar e tomar no sentido horizontal, que é muito importante para o sucesso das relações, seja uma relação de casal, seja uma relação profissional. Precisa ter esse equilíbrio
no dar e tomar. Ele tem que ser... Se alguém te dá algo, se você devolve no mesmo tanto, a relação fica estagnada. Então, como que se gera esse movimento? Se alguém te dá algo, você dá sempre um pouquinho a mais, porque aí vai alimentando. Eu preciso dar um pouquinho a mais. Aí você cria um movimento positivo. Faz sentido Ascendente. isso? Ascendente. Mas também numa relação de casal, por exemplo, ou em outras situações, quando alguém te toma muito, você precisa retribuir isso também no sentido... Por exemplo, vamos supor, eu saio daqui, em vez de ir para casa, ficar com a minha esposa, com meus filhos, eu vou pro barco, ligo com um amigo e chego em casa meia-noite bêbado. Então, eu tô o quê? Desequilibrando negativamente esse dar e tomar. O que a esposa tem que fazer? Se ela ficar quieta, muda, se for subserviente, se ela retribuir igual ou pior, aí entra num aspecto negativo. Ruim. Tá dando mais ainda. Aí agora assim, mas ela tem que falar alguma coisa, sistemicamente. Ela precisa reagir. Mas reagir um pouquinho menos. Pra quê? Pra que a relação possa se estabelecer uma hora. Porque se ela reagir mais, e aí... Se ela reage um pouco menos, mas reage... Opa, peraí, fiz errado. Você foi pro bar até meia-noite, eu vou pro bar até 3 horas da manhã. aí desequilibra tudo. Percebeu? Ok, você foi pra cá. Ok, hoje você não vai dormir na minha cama. Um exemplo, tá? Assim, essa semana eu não converso com você. Se a gente tinha combinado de sair, eu não saio mais. Eu tô chateada, não gostei do que você fez, tal. Foi menos drástico. Não retribuiu na mesma moeda, né? E aí isso gera um crédito. E aí depois a relação volta para o positivo. Tá? Então são essas 3 leis sistêmicas que a gente observa. E como que a gente observa isso, por exemplo, para o concurso público? Porque às vezes a pessoa está lá e ela está identificada com algum membro da família por amor leal, ela, para se sentir pertencente, ela não consegue se ver tendo sucesso. Mais sucesso que o seu próprio sistema familiar. E aí, por que chama de amor cego ou lealdade? Porque ela está querendo honrar os pais para se sentir pertencente, ou a família, não progredindo. Percebeu? Então ela está buscando o pertencimento através. E aí a gente orienta... Ajuda as pessoas a falar assim, não, a melhor maneira de você honrar o seu sistema familiar é justamente dando certo. Quando não há outras implicações. É você, com honra, superar. Você se sentir maior. São alguns exemplos para poder explicar como que a gente trabalha as constelações familiares de uma forma geral e uma forma específica para provas e concursos. Mas essa constelação familiar, ela só serve dentro da sua família. Ela não tem outra relação... Tipo assim, não existe uma constelação familiar... Não, como assim? Que você falou do professor e tal. Professor... A constelação familiar, ela é exclusivamente entre você, seu pai, sua mãe, seu tio, seu avô, sua avó, seu filho. Ou não? Não, assim, ó... Tem relações fora. Pode haver relações fora no seguinte sentido. Quando alguém, por exemplo, comete um assassinato contra alguém da sua família, essa pessoa que o assassino, por exemplo, em termos sistêmicos, ela passa a pertencer ao sistema, ao sistema familiar. Então, ela precisa de um olhar. Aí é onde que há a maioria das confusões das pessoas. Como assim? Né? Então, isso vai influenciar. Como que vai influenciar em relação aos outros? A sua postura. Né? Então, fazer uma constelação... É lógico que a constelação não é o único meio de resolver. Você vai resolver isso por outras maneiras. É só mais uma opção, uma opção para as pessoas de buscar soluções dos seus problemas da vida diária. Não é nem melhor nem pior. É um sistema aqui, por exemplo, eu gosto, né? Acho que funciona bem. Então, assim, isso vai provocar mudanças na forma como você... porque traz a consciência, aquele movimento interno, você tem a opção de agir diferente. Às vezes a pessoa não quer agir diferente. Então isso vai melhorar a sua relação, não só dentro do sistema familiar, mas
como fora. Só que o que está causando, sim, é dentro de um grupo familiar. Tem esportes excepcionais de outras pessoas, como eu dei de um assassino. Mas é ali. Quem pertence? Pai, mãe, avô, avó, irmão. Percebeu? Então, existe sim, né? Um grupo que o que é revelado aconteceu dentro daquele grupo. Entendi. Entendeu? E essa constelação familiar, ela tem uma visão mais na questão espiritual, de crença ou de ciência, porque na verdade tudo tem um pouco de tudo, talvez, mas assim... Talvez, Mas essa visão, ou é uma visão sistemática de... Não sei explicar, assim. O que é o mais pesado nessa... Assim, ó, a Hellinger School, que é criada pelo Bert Hellinger e a Sophie Hellinger, sua esposa, que o sucedeu, ela tenta provar cientificamente a eficácia das constelações familiares, trabalhando a teoria do campo de um biólogo muito famoso chamado Hubert Sheldrake, no que ele fala de como o campo morfogenético e o campo mórfico, no caso das constelações, traz toda essa história. E ele conheceu as constelações familiares, porque a esposa dele se tornou constelações familiares. Ele teve a oportunidade de conversar com o Bert Hellinger. E ele fala que um dos maiores exemplos da atuação do campo que ele viu acontecer, um cientista falando, foi nas constelações familiares. Então... sim, né? Só que como ele é um procedimento fenomenológico, você nunca consegue repetir uma constelação. E aí é onde há algumas críticas. Então, há algumas linhas de consteladores, por exemplo, como a Purpose, que defende, sim, que isso é uma questão, pode vir, inclusive, a influência no seu campo familiar, inclusive de vidas passadas, né? Então, é, sim, uma questão científica, mas também uma questão espiritual. Inclusive tem quando a gente faz a diferenciação do campo, da consciência, o Bert Hellinger fala da consciência individual, para falar sobre má e boa consciência, que implica na atuação da pessoa, a consciência coletiva e uma consciência maior, que seria uma consciência espiritual que rege tudo, né? Então, quando a pessoa, por exemplo... atua com boa consciência, não significa que ele está fazendo algo bom. Por exemplo, vamos pegar assim, um exemplo que sai um pouco do grupo familiar, né? Às vezes você pega uma pessoa que está defendendo uma certa causa dentro de um grupo maior, que extrapola a família, uma sociedade, por exemplo, que acredita que um determinado tipo de conduta faz sentido. Então, quando ela age de acordo com aquela conduta, ainda que para nós aqui seja errado, seja do ponto de vista ético, moral, legal, mas ela está agindo com boa consciência. Por quê? Porque ela está em conformidade com aquela consciência coletiva. Para ela fazer diferente, precisa agir com má consciência. Então, quando a gente está agindo com amor leal, com lealdade ao sistema, a gente está em boa consciência. Então, para mudar, como, por exemplo, a questão da escassez. A pessoa, ela não evolui financeiramente porque ela se permanece leal ao grupo sistema familiar, que é um sistema de escassez. Para ela mudar isso, ela precisa agir com má consciência. Ou seja, com uma consciência diferente da consciência coletiva. E tudo isso, uma hora, está dentro de uma consciência maior, chamada consciência espiritual ou consciência sistêmica. E até porque, assim, né? Eu sou muito... Você sabe que eu sou muito leitor de filosofia, então é uma praia que eu consigo conversar mais, né? Então, eu me interesso por todos os assuntos. E às vezes tem pessoas que, às vezes... pelo menos na minha cabeça, acham que existe uma coisa melhor do que a outra. Eu não defino tanto assim. Então, a filosofia tem uma proposta, uma das principais propostas vai dizer que você já não sabe, né? Só sei que nada sei já é uma das propostas. Então, o objetivo não é achar uma resposta, é especular coisas que você pode usar várias vertentes, né? E tem filósofo que vai falar, a gente não tem esse conhecimento geral, a gente é como se fosse um farol no mar, a gente dá um foco e enxerga uma coisa aqui, depois a nossa memória
não dura tanto também, a gente dá um foco ali. E a ciência também tem sua importância, né? Importância na evolução, mas também tem seus defeitos. Nem tudo é ciência, né? Nem tudo a ciência resolveu. Se fosse não, a gente já estava, a essa altura, toda a vida humana resolvida pela ciência e não tá. E às vezes tem a parte da espiritualidade. Tem gente que só age pela fé e talvez não haja tão bem porque fica cego, mas também a religião também tem o seu valor, o seu valor de agregar, mesmo que você, mesmo que uma pessoa não acredite numa religião, ela é possível verificar que tem valor demais, assim, filosofia ali e tal. Então, assim, por isso que eu não entendo essa constelação familiar, mas eu tô trazendo, né, tentando enxergar aqui com você esse valor que tem, e não necessariamente as pessoas que estão, às vezes, assistindo, querer falar, não, isso aí não tá comprovado 100% cientificamente, porque não existe essa necessidade também, não existe, O que importa é o resultado. Eu não me preocupo muito com isso, né? Assim, é o resultado que gera para a pessoa, né? Tanto a filosofia, as constelações, os outros métodos terapêuticos, qual que é a finalidade? É fazer com que a pessoa se sinta bem e viva bem, né? De acordo com aquele momento, com aquele parâmetro. Então, assim, eu gosto de ver dessa maneira também, né? Não vejo como melhor nem pior, mas como uma ferramenta a mais à nossa disposição. E aí não tem ciúmes, não tem briga com outras metodologias, e cada um vai aquilo que se sente melhor, sente mais confiança, e uma coisa também não exclui a outra. Pois é. Se você vê, vou dar um exemplo até do que você falou mais cedo. A meditação, né? Era uma prática, vamos dizer assim, que vem das religiões. Pelo menos eu conheci da questão do budismo e tal, que usa essa prática da meditação. E hoje ela é usada cientificamente. Tipo, tem empresas que falam que a performance melhora por causa do mindfulness, da meditação. A ciência estudou a cabeça de monges e mostrou, olha, os monges têm mais felicidade porque eles meditam. Então, e aí você fala, não, mas qual é o sentido prático de você ficar parado, respirando durante meia hora? Isso não faz sentido se você olhar de forma rasa, mas quando você começa a ver, né, que descobertas ainda não foram feitas ainda, né? Exatamente. Então é muito... não dá pra julgar nada, né? A gente não sabe nada realmente das coisas. Fez bem, é ético, é honesto, você testa. Tá aí pra testar, né? Tá aí pra testar. Não gostou? Né? Bola pra frente. Bola pra frente, procura uma outra coisa, vai. O importante é a gente caminhar em direção à solução e sair da vitimização, da justificativa, de querer, da racionalização, porque o que a gente encontra é só motivo para criticar os outros, para arrumar uma justificativa para o nosso estado e para não agir. E aí a pessoa vai se afundando, né, no sofá, na frente da televisão, vendo a vida passar, reclamando, comendo mais do que necessário, dormindo mais do que necessário e vivendo muito menos do que poderia. Verdade. A gente tá chegando ao fim, doutor, então eu queria deixar um espaço para você falar mais alguma coisa que queira, ou queira mandar um recado para alguém, que é que nem o programa da Xuxa, se você quiser mandar na câmera aí, você manda. Márcio, assim, em primeiro lugar eu queria te parabenizar pela iniciativa de criar esse podcast, né, pela coragem de disponibilidade, porque eu sei o quanto que é difícil arrumar tempo, né, investimento para fazer isso. Então acho que é uma iniciativa muito, muito nobre, muito bem-vinda. Espero que você continue aí e cresça cada vez mais, porque as pessoas precisam disso, precisam desse tipo de informação. E assim, a mensagem que eu queria, assim, sendo bem breve, né? Eu tenho um defeito muito grande, eu sou muito otimista. Às vezes isso é bom, mas às vezes, assim, se a gente não se policiar é ruim, porque a gente se torna um sonhador, uma certa ingenuidade, então a gente tem que sempre manter o pé no chão. Mas eu penso assim, cara,
eu acredito fielmente, se você sonha algo, é porque você pode realizar. Ninguém sonha aquilo que não pode realizar. Por exemplo, eu não sonho em ir para Marte, para a Lua, mas o Elon Musk, ele sonha. Ele não faz diferença para mim, mas ele sonha. E talvez um dia ele consiga. Mas um dia eu sonhei em passar no concurso público. Eu consegui realizar. Um dia eu sonhei em dar palestra, posso realizar. Um dia eu sonhei em trabalhar com desenvolvimento pessoal. Isso está se realizando. Então, se você tem um sonho, é porque você já tem tudo aquilo que você precisa para realizar. Só precisa aprender a usar, desenvolver e aprimorar as competências necessárias. Okay? Dentro, é lógico, considerando o momento atual, a sua realidade, né? Se você tem 1,50 m, não adianta você querer sonhar em ser jogador de basquete. Mas você não vai sonhar isso. Percebeu? Você vai ter um outro tipo de sonho. O sonho que você pode realizar. Aí a gente tem que trabalhar a nossa identidade, a nossa mentalidade, para se tornar, já ainda sem ter realizado esse sonho, quem você precisa ser para realizar esse sonho. Então essa é a mensagem final que eu gostaria de dar, seja no serviço público, seja na iniciativa privada, seja no seu ambiente familiar. A gente sempre pode ser um pouco melhor a cada dia, e é isso que a gente tem que buscar. Evoluir, servir e também desfrutar. E isso quer deixar alguma rede social, alguma programação que vai ter aí futura? Obrigado pelo espaço. Assim, meu Instagram é Ronaldo Dutra Oficial. A gente disponibiliza conteúdo lá diariamente. O YouTube também, toda quinta-feira a gente faz uma mentoria. Atualmente a gente está fazendo uma mentoria gratuita sobre o livro Poder Sem Limites, do Anthony Robbins, às 20 horas. E no dia 28 de setembro, nós iremos realizar uma imersão, um dia inteiro de treinamento sobre inteligência sistêmica para com provas e concursos. Então, você está convidado a saber mais, a se inscrever, e haverá um acompanhamento por 3 meses desse grupo de pessoas que estará lá, no qual a gente vai fazer encontros online para passar técnicas de estudo, técnicas de planejamento, de PNL, de movimento sistêmico, para ajudar você a criar uma mentalidade de aprovação, uma identidade de um concurseiro bem-sucedido, e aí no futuro alcançar o seu sonho, que é passar num concurso público que você almeja. Perfeito. Vou te dar um presente pra gente finalizar aqui, um boné do nosso Poliscast, Podcast. Isso não estava na entrevista, hein? Aí sim. Guardar lá a lembrança com carinho. E agradecer também o DLG Media, nosso estúdio aqui, a Vanessa, que esteve o tempo todo na técnica aqui nos auxiliando. Muito obrigado. Mais um podcast de conversa de qualidade. Não deixa de deixar a sua curtida, o seu comentário. Foi esse podcast com o Dr. Ronaldo Dutra, palestrante, procurador, diretor da Escola de Gestão e muito mais. Pessoa que ajuda as pessoas mesmo. Valeu, até a próxima. Até a próxima, pessoal. Fica com Deus.